A expectativa da segunda vinda de Jesus Cristo é central para a fé cristã, cercada por profecias detalhadas nas Escrituras Sagradas. Para a habilidade de discernir os sinais que precedem sua volta, não apenas fortalece nossa fé, mas também nos prepara para os eventos que estão por vir. Hoje, veremos os sinais proféticos que, segundo a Bíblia, indicam a aproximação do retorno glorioso de Cristo, convidando-nos a refletir e nos preparar espiritualmente para esse momento transcendental da história humana. O cumprimento das profecias bíblicas é um dos principais sinais apontados para a volta de Jesus Cristo. Desde os tempos antigos, os profetas anunciaram eventos específicos que precederiam o retorno glorioso do Filho de Deus. A Bíblia, especialmente os livros proféticos como Daniel, Isaías, Apocalipse e as palavras de Jesus nos Evangelhos, detalha uma série de eventos que marcarão o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Essas profecias incluem guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes e pestes em várias partes do mundo. Mateus 24, 6, 8. Além disso, há referências ao surgimento de falsos cristos e falsos profetas, enganando muitos. Mateus 24, 23, 26. A perseguição dos cristãos e o aumento da maldade são descritos como sinais inequívocos, segundo Timóteo 3, 1, 5. Um aspecto crucial é a restauração de Israel como nação, mencionada por diversos profetas como um sinal significativo dos tempos finais. Ezequiel 37, Zacarias 12, 14. A reconstrução do templo em Jerusalém também é vista por muitos como um evento profético crucial que precederá a segunda vinda de Cristo. À medida que observamos o mundo ao nosso redor, esses eventos começam a parecer cada vez mais pertinentes. O cumprimento das profecias bíblicas não apenas reforça a credibilidade das Escrituras, mas também serve como um alerta para estarmos preparados espiritualmente para o retorno iminente de Jesus Cristo. A vigilância e a compreensão das Escrituras são essenciais para discernir os tempos e as estações, conforme nos ensina a palavra de Deus. Profecias como as encontradas nos Evangelhos e no livro do Apocalipse descrevem o sol escurecendo, a lua se tornando como sangue, estrelas caindo do céu e a terra tremendo violentamente. Mateus 24, 29, Apocalipse 6, 12, 14. Esses fenômenos celestiais são descritos como manifestações diretas do juízo divino e da chegada do reino de Deus na terra. Além dos sinais celestiais, a natureza também será marcada por eventos incomuns, como terremotos, tsunamis e alterações climáticas extremas, todos mencionados como parte dos eventos que precedem a segunda vinda de Cristo. Esses eventos não são apenas físicos, mas carregam um significado espiritual profundo, simbolizando a agitação e a purificação necessárias antes da restauração completa da criação sob o reinado de Cristo. Os cristãos são chamados a discernir esses sinais não apenas como eventos naturais, mas como revelações da fidelidade de Deus às suas promessas e do cumprimento das profecias antigas. Eles nos lembram da iminência da intervenção divina e da necessidade de estar preparados espiritualmente para encontrar nosso Salvador quando Ele retornar em glória e majestade. A transformação e renovação da criação são temas de profunda esperança e expectativa na fé cristã, especialmente em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia ensina que a presença de Jesus não apenas trará uma transformação espiritual e moral, mas também uma renovação radical da ordem natural e cósmica. Desde os tempos dos profetas do Antigo Testamento até as visões apocalípticas de João em Patmos, as Escrituras pintam um quadro vívido de como a criação será restaurada e renovada na presença gloriosa de Cristo. Textos como Isaías 65:17 falam de novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro nem dor, e Apocalipse 21 descreve a nova Jerusalém descendo do céu
como uma noiva adornada para seu esposo, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Essa transformação não se limita ao espiritual ou ao emocional, mas inclui a própria natureza física do mundo. A criação será purificada de toda a corrupção e restaurada à sua condição original de perfeição e harmonia. Os cristãos aguardam não apenas a redenção de suas almas, mas também a redenção do próprio universo, onde a justiça reinará e a paz será eterna. Essa promessa de renovação da criação não é apenas uma esperança distante, mas uma realidade que inspira os crentes a viverem de maneira justa e piedosa neste mundo, aguardando com expectativa a manifestação final da glória de Deus. Enquanto esperamos, somos chamados a cuidar da criação e a vivermos como testemunhas do poder transformador de Cristo, que trará um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará para sempre. A reunião dos eleitos em Cristo é um momento de grande expectativa e esperança para os cristãos, conforme descrito nas Escrituras. Segundo o ensinamento bíblico, no retorno glorioso de Jesus, aqueles que morreram, crendo nele, serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados instantaneamente. Juntos, eles serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esse evento, conhecido como o arrebatamento da Igreja, é descrito em passagens como 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, onde Paulo escreve: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse encontro nos ares representa não apenas a realização da promessa de Jesus de voltar e nos levar para estar com Ele, mas também simboliza a completa unidade e comunhão dos crentes com seu Salvador. É um momento de triunfo sobre a morte e de celebração da vitória final de Cristo sobre o pecado e o mal. Desde o início da fé cristã, os seguidores de Cristo têm enfrentado adversidades por causa de sua fé. Mas a Bíblia também prevê um aumento significativo dessa perseguição nos últimos dias, antes da segunda vinda de Jesus. Jesus advertiu seus discípulos sobre a perseguição que enfrentariam por causa do seu nome. Mateus 24, 9. O livro do Apocalipse detalha visionariamente a tribulação que os santos enfrentarão antes da consumação de todas as coisas, incluindo a perseguição sistemática e a hostilidade global contra os seguidores de Cristo. Essa intensificação da perseguição não é apenas um sinal de oposição humana, mas também uma confirmação das Escrituras que indicam que o mundo se voltará cada vez mais contra os princípios cristãos e seus seguidores. É um lembrete para os crentes de que sua fé pode custar-lhes caro, mas também de que sua perseverança trará recompensas eternas. Para os cristãos, a tribulação não é apenas uma prova de sua fé, mas também um lembrete de que Jesus está voltando em breve para restaurar a justiça e estabelecer seu reino de paz. Eles são encorajados a permanecer firmes na fé e a confiar na promessa de que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mateus 24, 13. O aumento do engano espiritual e da falsa cristandade é um fenômeno profético que a Bíblia alerta como um sinal dos tempos finais antes da volta de Jesus Cristo. Em diversas passagens das Escrituras, especialmente nos ensinamentos de Jesus e nas epístolas dos apóstolos, somos advertidos sobre a disseminação de falsas doutrinas e o surgimento de falsos mestres que buscam desviar os crentes da verdadeira fé em Cristo. Jesus, em seu sermão profético, alertou seus discípulos que muitos falsos profetas surgiriam, enganando a muitos com sinais e maravilhas.
Mateus 24:24. Paulo também escreveu sobre como Satanás se disfarça como anjo de luz e seus seguidores se apresentam como ministros da justiça. 2 Coríntios 11, 14 e 15, visando enganar os incautos e desviar os crentes da verdade genuína do Evangelho. Hoje, vemos um cenário espiritual onde várias correntes de pensamento, movimentos religiosos e ideologias se apresentam como cristãos, mas distorcem ou negam os ensinamentos centrais da fé cristã. Desde doutrinas que promovem o egoísmo e o materialismo, até ensinamentos que minimizam a necessidade da salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, o engano espiritual é uma ameaça constante para os crentes e para aqueles que estão em busca da verdade espiritual. A resposta para este desafio está na vigilância, discernimento e no conhecimento das Escrituras. Os cristãos são exortados a testar os espíritos, a estudar diligentemente a palavra de Deus e a permanecer firmes na fé que foi uma vez entregue aos santos. 1 João 4:1, Judas 3. Ao discernir entre o verdadeiro e o falso, os crentes podem proteger sua fé e ser instrumentos da verdade em um mundo cada vez mais propenso ao engano espiritual. Para muitos cristãos e judeus, a reconstrução do templo é vista como um sinal profético significativo dos tempos finais. As profecias do Antigo e do Novo Testamento mencionam um templo restaurado em Jerusalém como parte do cenário escatológico que precede a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, em Daniel 9:27, é mencionado um santuário que será profanado e restaurado. Além disso, para os judeus, a reconstrução do templo representa a restauração da soberania espiritual e nacional em sua terra prometida. Muitos movimentos e organizações em Israel e em todo o mundo estão envolvidos em esforços para preparar os elementos necessários e discutir os desafios políticos e religiosos relacionados à reconstrução do templo. Contudo, é importante notar que a reconstrução do templo em Jerusalém é um assunto de grande controvérsia e sensibilidade, envolvendo questões geopolíticas complexas e sensibilidades religiosas profundas. Para alguns, isso representa um retorno à glória espiritual e nacional de Israel, enquanto para outros é visto como uma provocação que pode intensificar as tensões na região. Independentemente das crenças individuais sobre a reconstrução do templo, seu potencial para impactar o cenário religioso, político e profético global não pode ser subestimado. Ele continua a ser um ponto focal de discussão e reflexão para aqueles que observam os sinais dos tempos e aguardam o cumprimento das promessas divinas na história humana. A apostasia geral, entendida como um afastamento generalizado da fé genuína e dos princípios bíblicos, é um fenômeno preocupante que a Bíblia prevê como um sinal dos últimos tempos. A palavra apostasia deriva do grego apostasia, que significa uma deserção ou rebelião contra a fé. É descrita como uma tendência crescente de abandonar as verdades fundamentais da fé cristã em favor de ideologias seculares, relativismo moral e compromissos diluídos com os ensinamentos bíblicos. Nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, encontramos advertências sobre os perigos da apostasia. Jesus previu que nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria e falsos profetas surgiriam para enganar muitos. Mateus 24:10-12. Paulo também escreveu sobre como nos últimos tempos, alguns se desviariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. A apostasia geral pode se manifestar de várias formas, desde uma secularização crescente da sociedade, onde valores tradicionais são substituídos por ideais seculares e relativistas, até uma interpretação distorcida ou rejeição dos ensinamentos fundamentais da Bíblia sobre questões como sexualidade, ética e moralidade. Para os cristãos, a apostasia geral
serve como um chamado à vigilância espiritual e ao compromisso firme com as Escrituras e com a fé transmitida pelos apóstolos. É um lembrete da importância de permanecer firmes na verdade e de defender os valores e princípios bíblicos em um mundo cada vez mais hostil à fé cristã. À medida que nos aproximamos dos tempos finais, muitos crentes esperam uma manifestação renovada do Espírito Santo como parte do cumprimento das promessas de Deus para os últimos dias. Esta manifestação pode ser vista não apenas através de avivamentos e movimentos espirituais significativos, mas também na intensificação do testemunho cristão globalmente, apesar das crescentes adversidades e perseguições. O Espírito Santo também é aquele que prepara os corações e mentes dos crentes para a vinda iminente de Jesus. Ele traz convicção de pecado, desperta arrependimento e transforma vidas, preparando assim uma noiva pura para Cristo, como descrito em Efésios 5, 25, 27. Enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas e a revelação completa do reino de Deus, somos chamados a viver em constante dependência do Espírito Santo. Ele é o selo e a garantia da nossa herança eterna em Cristo. Efésios 1, 13 e 14, capacitando-nos a viver vidas piedosas e a testemunhar do amor redentor de Jesus até que ele retorne em glória. Portanto, o sopro do Espírito é não apenas um sinal dos tempos, mas uma bênção contínua para a Igreja, capacitando-a a cumprir sua missão de fazer discípulos de todas as nações até a consumação dos séculos. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.